Ichigo Kurosaki. Ichigo Kurosaki, Kurosaki Ichigo, é o protagonista do mangá e anime Bleach. Tudo começa quando ela recebe poderes de Shinigami de Rukia Kushiki, uma verdadeira Shinigami. Até que Rukia recupere todos os seus poderes, Ichigo deve atuar como Shinigami substituto, lutando e purificando os Zoulous e realizando o enterro da alma do Plus, para que suas almas sejam levadas para a sociedade de almas. Ichigo nasceu em 15 de julho como filho de Isshin Kurosaki e Masaki Kurosaki, 15 anos antes de se tornar um Shinigami. Suas irmãs Karen Kurosaki e Uzu Kurosaki nasceram alguns anos depois. Quando ele tinha 4 anos, Ichigo se juntou a um dojo de karatê, onde conheceu e fez amizade com Tatsuki Arizawa. Embora Tatsuki vencesse Ichigo em todas as partidas que eles tivessem, ela ajudaria Ichigo se ele estivesse sendo perseguido por valentões e o animaria se ele estivesse chateado. Ichigo foi capaz de ver Plus por tanto tempo quanto ele conseguia se lembrar. Ele podia vê-los tão claramente, quando criança, que não conseguia distinguir os vivos dos mortos. Isso resultou em ele parecer para outras pessoas estar olhando para lugares desertos e falando sozinho. Isso fez com que as pessoas dissessem que ele podia ver fantasmas, embora quando Tatsuki lhe perguntou sobre isso, ele negou ser capaz de vê-los. Em 17 de junho, quando Ichigo tinha 9 anos, ele e sua mãe estavam caminhando para casa ao lado de um dos rios da cidade de Karakura, que estava inchado pela chuva forte. Vendo uma garota perto do rio, Ichigo pensou que ela estava prestes a pular nele. Incapaz de dizer a diferença entre fantasmas e pessoas vivas, Ichigo correu em direção a ela para detê-la, sem saber que a garota era a atração do Hologram Fisher. Masaki tentou impedi-lo, mas ele não ouviu. Depois de não conseguir segurar a garota, Ichigo perdeu a consciência por um tempo. Quando ele acordou, Masaki estava deitado em cima dele, coberto de sangue. Começando no dia após a morte de Masaki, Ichigo repetidamente pulou a escola para ir para a margem do rio onde Masaki morreu. Tatsuki o encontrou lá, onde ele ficaria de manhã até a noite, vagando pela margem como se procurasse sua mãe, agachando-se se estivesse cansado e depois vagando um pouco mais. Um dia, quando Ichigo tinha 12 anos, antes da abertura da clínica Kurosaki, ele ouviu a campainha tocar e atendeu a porta para encontrar uma garota com seu irmão nas costas. Ele havia sofrido um acidente de carro e estava coberto de sangue. A clínica não tinha o equipamento necessário para salvá-lo e ele morreu antes que uma ambulância chegasse para transferi-lo para o hospital Karakura. Algum tempo depois, ele descobriu que a garota era Oriumi Inoue. Ichigo mais tarde entrou Mashiba Junior High School. Durante este tempo, Ichigo finalmente derrotou Tatsuki em uma luta de karatê, e não teve outra luta com ela desde então. Ichigo entrava regularmente em brigas com bandidos, devido à cor incomum de seu cabelo. Durante uma dessas lutas, ele recebeu a ajuda de Azutora Sado. Pouco depois, Ichigo retribuiu o favor quando resgatou Sado de 2 membros de gangue que o agrediam. Quando os bandidos sequestraram Sado, Ichigo os encontrou e derrubou seu líder, Yokoshini. Usando o telefone de Yokoshini para chamar uma ambulância para cada um dos 5 bandidos, ele espancou todos eles. Depois que Sado foi libertado, eles fizeram um pacto para proteger e lutar um pelo outro. Pouco antes de Ichigo se tornar um Shinigami, ele e Sado começaram a frequentar a Karakura High School, e suas reputações os precederam. Durante uma briga com uma gangue liderada por Rei Shishima, Ichigo e Sado conheceram Keigo Asano e Mizuru Kojima, salvando o primeiro no processo. Enquanto Keigo estava inicialmente com medo de Ichigo e Sado, ele e Mizuru mais tarde se tornaram amigos deles. Ichigo mais tarde conheceu Uri Shida, perguntando-lhe por que escolheu frequentar Karakura e não uma escola para superdotados, pois ele teria pensado que Uri iria querer seguir os passos de seu pai e se tornar um médico. No entanto, Uri respondeu que não tinha desejo de se tornar um. Aparência. A característica mais marcante de Ichigo é seu cabelo laranja espetado, uma característica que ele tem sido ridicularizado por anos a fio. Ele é um jovem bastante alto e magro, com pele de pêssego e olhos castanhos. Ele gosta de usar roupas justas. Ele tem uma tendência a usar camisas estampadas com o número 15 porque seu nome é um homônimo para o número. Desde que se tornou um Shinigami, ele se tornou visivelmente mais musculoso, como observado por sua irmã Karen. Quando em sua forma espiritual, Ichigo usa o traje padrão de Shinigami, com a adição de uma alça no peito. Inicialmente, era um cinto marrom grosso para segurar sua bainha Zanpakuto, mas depois se tornou uma alça vermelha semelhante a um rosário depois de despertar seus próprios poderes de Shinigami. Tem a forma de uma pipa com uma parte superior e inferior planas. A aparência de Ichigo fez com que várias pessoas, incluindo Jishio Kitaki, notassem uma semelhança com Kain Shiba, o ex-tenente da 13ª Divisão. Depois de treinar no Dangai, o cabelo de Ichigo cresce consideravelmente, e ele é visivelmente mais alto, como afirmado por seus amigos.
Depois que Ishigo perde seus poderes de Shinigami, sua aparência volta a ser como era antes de seu treinamento Dangai. 17 meses depois de derrotar Aizen, a aparência geral de Ishigo não muda, mas ele se torna mais alto novamente e cresce as costeletas. Depois de recuperar seus poderes, aparentemente causados pela energia restante de seu Fulgrim, o traje Shinigami de Ishigo consiste em uma tira mais grossa em seu peito. Ele tem 4 linhas verticais pretas em seus antebraços e faixas pretas semelhantes a tatuagens cruzando seu peito, pulsos e tornozelos. Faixas semelhantes, mas com pontas brancas, estão em volta do pescoço como colares. Depois de treinar no Soul King Palace, Ishigo usa seu Shirakus preto padrão, mas com algumas mudanças notáveis. Ele tem 2 placas de ombro brancas cruzando seu peito em forma de X que seguram suas lâminas de Shikai no lugar, com a primeira placa em seu ombro esquerdo. Tendo 3 seções adornadas com escamas vermelhas, a segunda placa com 3 seções adornadas com escamas vermelhas na cintura direita e um manto branco com marcas pretas amarradas na cintura. Personalidade. Quando era mais jovem, Ishigo considerava sua mãe o centro de seu mundo, sempre sorrindo quando estava com Masaki e regularmente segurando sua mão. Apesar de chorar sempre que perdia em uma partida no dojo que frequentava, Ishigo começou a sorrir novamente assim que viu Masaki quando ela veio buscá-lo. Em uma idade muito jovem, Ishigo ouviu seu pai dizendo que seu nome significa proteger uma coisa, o que incutiu nele o desejo de proteger sua mãe. Quando suas irmãs nasceram, ele começou a frequentar um dojo para protegê-las. Desde então, o número de pessoas que ele deseja proteger continuou a crescer, fazendo com que Ishigo arrisque sua vida para proteger tanto as pessoas próximas a ele quanto os completos estranhos. Quando adolescente, Ishigo é teimoso, mal-humorado, obstinado e impulsivo. Apesar de afirmar não se importar com o que as outras pessoas pensam sobre ele, ele tenta manter uma imagem desapegada e legal. Ele geralmente mantém seu rosto em uma carranca quase permanente, com as sobrancelhas juntas. Seu comportamento franco e de cabeça quente é uma característica que o próprio Ishigo reconheceu, e se alguém brigar com ele, ele não pode deixar de revidar. Ele se refere friamente a seus professores como instrutores. Ele é genuinamente compassivo e empático com os outros, prometendo trazer flores plus e um avião de brinquedo, ou acalmar os outros quando eles ficarem chateados. Ishigo é um aluno capaz, classificado em 23º em seu ano na escola, que estuda regularmente e não negligencia seus trabalhos escolares. Ele trabalha duro para superar os equívocos que muitos têm sobre ele com base em sua cor de cabelo e luta. Ishigo odeia adivinhação, horóscopos, feng shui, médios e qualquer pessoa cujo comércio envolva tirar dinheiro de pessoas por coisas que elas não podem ver. Ele tem dificuldade em lembrar os rostos e nomes das pessoas. No entanto, Ishigo pode lembrar os nomes de indivíduos notáveis, mesmo quando não lhe disseram diretamente seus nomes. Ishigo se torna extremamente tímido e desconfortável em torno de mulheres nuas ou vestidas imodestamente, um fato que tanto Yoroshishi quanto Ranjiku Matsumoto provocaram. Ishigo é muitas vezes desrespeitoso ao falar com aqueles mais velhos do que ele, chamando Genrizai Shigekuni Yamamoto de Gramps, e referindo-se a vários dos capitães Shinigami por seus nomes sem usar honoríficos. Quando se trata de lutar, Ishigo tem um complexo senso de honra. Ele regularmente procura se vingar das ações cruéis de seu oponente, como incutir o medo de ser assassinado em Srikira e cortar o braço direito de Yao Milago em retaliação por ele rasgar o braço direito de Azutora Asado. Ele muitas vezes insulta e menospreza seus oponentes ao lutar, às vezes atacando sem aviso prévio. Ishigo tem um forte desejo de vencer suas lutas, mas no que ele vê como uma forma legítima. Para este fim, ele muitas vezes recusou a ajuda de seu rolo interior, mesmo sabendo que isso lhe permitiria vencer. A determinação de Ishigo na batalha pode vacilar às vezes, o que pode impedir suas proezas de luta, e entra em um estado de depressão e autoaversão quando perde uma grande batalha ou decepciona um amigo. Ishigo despreza aqueles que maltratam seus aliados de qualquer forma, mesmo que sejam seus próprios inimigos. Ele ficou enojado quando Yon me chamou o Kyoha Cifer, Noitra Gilga e Grinjur Jaqueis de lixo. Equipamento. Distintivo de Shinigami substituto. Daiki Shinigami Daiki dado a Ishigo pro Kitaki antes de deixar a Soul Society pela primeira vez. O pingente que ele normalmente carrega em seu cinto significa sua posição como Shinigami substituto, permitindo que ele permaneça ativo no mundo humano. O pingente dá a Ishigo a capacidade de separar sua alma de seu corpo na ausência da luva de Rukia Okon. Ele o alerta para a presença de Outlaws na cidade de Karakura, muito parecido com o Denrishinki de Rukia. O Kitaki informa a Ishigo que o distintivo também pode ser perigoso e, portanto, possui proteção embutida, tornando-o invisível para humanos normais. Zenosuke Kurumadani diz a Ishigo que ele nunca ouviu falar de seu selo de aprovação, fazendo com que Ishigo se refira a ele como inútil antes da chegada de Shinji. Quando Ishigo perde seus poderes,
todas as habilidades mencionadas do distintivo também são perdidas. Kugujin diz a Ishigo que o verdadeiro propósito do distintivo é observar e restringir o proprietário. É ao mesmo tempo um dispositivo de vigilância para a Soul Society e um dispositivo para absorver, analisar e controlar a Reiatsu do usuário. É também um dispositivo para se comunicar com a Soul Society, pois Ishigo podia ouvir a voz de Rukia vindo dele. Como o distintivo absorveu e armazenou a Reiatsu de Ishigo, Ishigo usou como seu foco Fubre. Feitiço Protetor, um amuleto baseado em Ki dado a ele por seu pai. Se o proprietário for atacado por forças hostis, ele age como uma defesa formando uma barreira, como mostrado quando enquanto estava no corpo de Ishigo, foi atacado pelo arrancar Granficha. Ishigo não tinha conhecimento do poder do feitiço, e foi dito que uma vez pertenceu à sua mãe. Este último é provado ser uma mentira, como Ishin revela mais tarde que ele criou o amuleto recentemente. Roupa Ken. Após treinar com a guarda real, Ishigo veste roupas especiais para retornar com segurança ao Seireitei. Essas roupas são feitas com os ossos e cabelos dos membros da guarda real e possuem um poder defensivo incrível, permitindo que Ishigo suporte o atrito que resulta de romper as 72 barreiras entre a Soul Society e o Soul King Palace sem sofrer nenhum dano, e Vash observa que nenhum Shinigami poderia esperar usar roupas maiores. Essas roupas assumem a forma de um pano branco, uma bandana com estampa floral e um pano preto em volta da cabeça de Ishigo, pesos grandes com contornos pretos em cada ombro, um longo manto branco trespassado, uma faixa preta e uma faixa de tecido com estampa floral em volta da cintura, e calça branca. O manto branco e a bandana junto com o pano preto que ele usava sobre o resto foram destruídos quando Kenji Sikatnipa ataca Ishigo com Galvano Blast. Poderes e habilidades. Habilidades naturais. Combatente perito corpo a corpo. Fisicamente, o corpo humano de Ishigo está em sua melhor forma. Ishigo foi treinado em artes marciais desde criança, tanto profissionalmente quanto por seu pai. Ele repetidamente mostrou grande agilidade e coordenação em seus ataques. Além de ter chutes e socos poderosos, Ishigo é proficiente em contra-ataques, quedas e bloqueios de corpo. Ele repetidamente pegou os golpes de arma de um oponente com uma única mão. Ele derrota sem esforço vários valentões e gangsters regularmente, e é um artista marcial melhor do que Tatsuki Arizawa, que é oficialmente classificada como a segunda lutadora mais forte de sua faixa etária em todo o Japão, apesar de lutar com um braço quebrado. Combinado com sua velocidade, ele nocauteou sem esforço 3 tenentes em rápida sucessão, enquanto estava com as mãos nuas, com um único golpe cada antes que o primeiro tenente sequer tocasse o chão. Embora ele tenha parado de treinar, ataques constantes de valentões e de seu pai mantêm suas habilidades atualizadas. Força aprimorada. Mesmo quando não está em sua forma Shinigami, Ishigo é enganosamente forte, esmagando a cabeça de um homem em uma estrada de concreto com um único chute e depois chutando as Gyaro Eben de seu quarto para a rua sem ferir a perna do erro do homem. Velocidade e reflexos aprimorados. Mesmo antes de aprender Shunpo, Ishigo é um lutador muito rápido e ágil. Ishigo possui ótimos reflexos, esquivando-se de um golpe sem esforço desperdiçado e contra-atacando imediatamente. Ele pode atacar rapidamente, sem aviso e em rápida sucessão. Sua velocidade permite que ele siga os movimentos de oponentes mais rápidos para analisar melhor seus movimentos e bloquear ataques fatais. Mesmo quando atingido de surpresa por Tenjin Kirinji, que é rápido o suficiente para ultrapassar Sui FNG, Ishigo contra-atacou e feriu o referido atacante sem que ninguém percebesse. Ishigo conseguiu desviar de um tiro surpresa a queima-roupa na cabeça e tentar realizar um contra-ataque contra Robert Akutrone, que foi rápido o suficiente para igualar e pressionar um capitão rápido como Shunsu em termos de velocidade. Durabilidade aprimorada. Enquanto apenas um humano adolescente, Ishigo é um jovem altamente resiliente, libertando-se com segurança de um feitiço de ligação, embora de baixo nível, e resistindo a um ataque de um grande Hollow. Taxa de crescimento avançada. De acordo com Aizen Urahara, a habilidade mais surpreendente de Ishigo é sua taxa de crescimento. Ele domina o controle básico de técnicas avançadas em dias em que levaria vários anos até mesmo para o Shinigami mais talentoso. Pouco depois de ganhar poderes de Shinigami e sem treinamento prévio, ele começou a aprender técnicas avançadas de detecção de energia espiritual por puro instinto. Embora a maioria dos Shinigami leve pelo menos 10 anos para alcançar o Bankai, ele o fez em 2 dias e meio, embora com a ajuda de um dispositivo especial inventado por Urahara que foi originalmente planejado para 3 dias. Ele ganha experiência considerável no uso de Shunpo enquanto treina com Yoroishi, o que foi feito no mesmo período que sua Bankai. Além de suas melhorias em suas habilidades de Shinigami, Ishigo aumentou muito o tempo que ele poderia manter sua máscara Hollow, de 11 segundos para quantidades consideravelmente maiores de tempo. Durante sua primeira luta com o Kyoha, ele é instantaneamente incapacitado por uma explosão de cero, mesmo com sua máscara Hollow, que quebrou em 1 segundo,
mas apenas algumas horas depois, ele resiste a outro ser de Ulquiorra sem sofrer Olovification, e pode analisar Ulquiorra movimentos muito melhores do que antes, quando ele sentiu que ele estava lutando contra uma máquina ou uma estátua, e não conseguiu prever e combater seus ataques. Suas habilidades latentes foram reconhecidas pelo Vandenreich como potentes o suficiente para torná-lo um dos poderes especiais de guerra da Soul Society. Intelecto afiado, apesar de sua atitude um tanto punk, Ichigo é analítico, perceptivo e dedutivo. Em sua escola, as notas de Ichigo estão quase sempre perto do topo, apesar de seu trabalho como Shinigami substituto. Além disso, Ichigo pode determinar o padrão dos métodos de batalha de seu oponente e formar uma contra-estratégia adequada para derrotar os ataques de seu oponente. Poder espiritual imensurável. Ichigo foi observado em várias ocasiões por ter níveis tremendamente vastos de energia espiritual, bem além da maioria dos outros Shinigami. Seu poder espiritual é pesado, o que surpreendeu Renji Abarai. Ichigo constantemente emite Reiatsu no nível de um capitão. Mesmo quando desgastado em batalha, ele pode continuar lutando efetivamente enquanto ainda usa Jetsuga Tenshi e sua Bankai. Mesmo com menos da metade da força, sua energia espiritual é comparável a um lutador de nível capitão. Sua energia é forte o suficiente para conter os Kyoku, uma alabarda com a força destrutiva equivalente a 1 milhão de Zanpakuto combinadas, usando apenas suas Zanpakuto. Mesmo antes de seu treinamento Dangai, sua energia espiritual era forte o suficiente para ele ser capaz de sentir o aumento da Reiatsu de Aizen como resultado de sua segunda fusão com o Gyoku enquanto lutava com Jin a uma distância considerável, apesar de seu pai, Urahara Yoruishi. Todos os ex-capitães do Gotei 13, sendo incapazes de fazê-lo sozinhos enquanto lutavam contra ele diretamente. Sua Reiatsu é de cor amarelo-dourado. Após seu treinamento no Soul King Palace, Ichigo foi capaz de dominar 4 TRT simultaneamente. Em seguida, lutar calmamente a par com os TRT usando o Quincy, Volstand usando apenas seu Shikai, eventualmente, dominar seu inimigo. Controle de Reiatsu iniciante, na maior parte do tempo desde que ele ganhou seus poderes de Shinigami, a energia espiritual de Ichigo tem sido bastante difícil para ele controlar, já que ele nunca teve treinamento formal para controlá-lo, e após o Olovification, sua Reiatsu flutuou descontroladamente, com ele sendo elegível em seu ponto mais baixo, e em seu ponto mais alto maior que o da quarta espada Ulquiorra Cifer. Devido a isso, e ele tendo muito mais energia espiritual do que seu corpo pode conter conscientemente, vazava constantemente, impedindo de escondê-lo e tornando impossível o sigilo ao lidar com outros seres espiritualmente conscientes. Ele aprendeu a endurecer sua energia espiritual e aumentar a força de seus ataques, ou usá-la como uma barreira para reduzir o impacto dos ataques sobre ele, se não negando-os completamente. Ele possui alguma habilidade em canalizar seu poder espiritual, pois foi capaz de destruir a árvore dos Kyoku, um feito aparentemente impossível que surpreendeu o Gotei 13, canalizando seu poder espiritual através de sua espada para o suporte de execução. De acordo com Kiryu Kifune, Ichigo ganhou controle sobre sua flutuante Reiatsu após seu treinamento no Soul King Palace, e agora é tão poderoso que automaticamente se torna visível quando Ichigo está se preparando para a batalha. Consciência espiritual. Desde criança, Ichigo tem uma habilidade inata de ver claramente os seres espirituais e sentir sua presença. Depois de se tornar um Shinigami, seus sentidos continuaram a melhorar com o tempo, aprendendo várias técnicas avançadas de detecção, como usar uma fita espiritual para encontrar Ishishibata, em forma de pássaro. Mesmo de uma distância considerável, ele pode detectar a condição de um ser com poder espiritual. Durante sua intensa luta contra Kenpachi Zaraki, ele claramente sentiu e reconheceu a assinatura de energia de Sado, mesmo quando enfraquecida, apesar da distância considerável entre eles. Master Sword Asma. Em termos de estilo de luta enquanto em sua forma Shinigami, Ichigo depende principalmente de esgrima. Além de seu treinamento inicial com Urahara, ele está essencialmente em um regime de treinamento, aprender à medida que avança assim, sua habilidade se desenvolveu lutando ao invés de instrução formal, tornando-se ainda mais capaz a cada luta. Sua habilidade geral permite que ele lute uniformemente contra mestres de espadas do calibre de Byakuya Kushiki e Kenpachi Zaraki. Enquanto geralmente luta com a mão direita, Ichigo parece ser ambidestro, já que ele é proficiente em empunhar Zangetsu em sua mão esquerda. Desde que alcançou a verdadeira forma de Zangetsu, ele demonstrou grande habilidade em empunhar as duas lâminas ao mesmo tempo sem nenhum problema. Poderes e habilidades de Shinigami. Especialista em Shunpo. Embora não seja particularmente versado em suas várias técnicas, Ichigo é proficiente o suficiente na técnica em si para acompanhar e até surpreender Shinigami de alto nível com sua velocidade. Byakuya Kushiki, um dos usuários mais proficientes de Shunpo na Soul Society, elogiou o crescente domínio da técnica de Ichigo. Durante sua primeira demonstração dessa habilidade, ele nocauteou 3 tenentes e agarrou suas Zanpakuto antes que qualquer um deles caísse no chão.
Depois de retornar do Soul King Palace, Ichigo refinou sua habilidade em Shunto, movendo-se várias milhas em um único salto, enquanto simultaneamente ignorava a percepção de múltiplos TRT. Força aprimorada. Quando ele está em seu corpo Shinigami, a força já impressionante de Ichigo é bastante aprimorada. Ele nocauteou 3 tenentes Shinigami com um único soco cada, um dos quais quebrou um de seus Zanpakuta ao mesmo tempo. Sua força é grande o suficiente para facilmente parar golpes de machado repetidos de Jidamba antes de quebrar os machados de Jidamba em um único golpe, e arremessar Rukia a uma dúzia de metros nos braços de Renji e enviar os dois derrapando vários metros mais, alcançando ambos os feitos com uma única mão. Com um único chute, ele pode quebrar e lançar um grande pedaço de uma parede de pedra. Depois de recuperar seus poderes de Shinigami, um golpe de sua Zanpaku produziu uma onda de choque poderosa o suficiente para sobrecarregar Kugujin, fazendo Fullbringer confundi-lo com um Jetsuga Tenshi. Ao lutar contra Kyujoupi, Ichigo agarrou um de seus Erikpeio com a mão nua sem sofrer nenhum dano, apesar da considerável explosão que causou quando Ichigo jogou de volta. Depois de retornar do Palácio do Rei das Almas, Ichigo aumentou sua força, permitindo-lhe lançar 4 TRT em prédios separados em rápida sucessão sem nenhum esforço visível. Resistência imensa. Quando em sua forma de Shinigami, a resistência de Ichigo é fortalecida ao ponto em que ele pode continuar lutando efetivamente depois de receber muitos ferimentos e pode sobreviver a ataques que facilmente matariam humanos normais. Foi afirmado por Rukia que a força vital de um Shinigami é seu poder espiritual. Como tal, Ichigo pode resistir a ataques que seriam fatais para a maioria dos Shinigamis. Uri uma vez afirmou que Ichigo era um monstro a esse respeito, e Aizen comentou sobre sua capacidade de continuar se movendo apesar de ferimentos graves. Durabilidade aprimorada. Ichigo se torna muito mais durável em sua forma Shinigami. Durante sua última luta com Kugujin, ele resistiu a um golpe direto do Jetsuga Tenshi criado por seu oponente, e o dano foi feito apenas em um de seus braços e parte de seu rosto. Ao lutar contra Kyujoupi, Ichigo resistiu ao impacto de vários disparos de Erikpeio contra ele, ileso, apesar da poderosa explosão que cada um causou. Tenji Kirinji, um membro da Guarda Real, ficou impressionado com a capacidade de Ichigo de suportar as propriedades curativas únicas de sua Lagoa de Esqueletos Brancos e Lagoa do Inferno de Sangue por tanto tempo após a cura completa sem apodrecer. Após seu treinamento no Soul King Palace, sua durabilidade aumentou ao ponto em que ele pode suportar um ataque direto de meninas MC Alon com apenas arranhões no rosto e manter a capacidade de se mover depois, algo que Robert Acutronio elogiou. Zanpakuto. Zangetsu, Lua Matadora. Shikai. Depois que a espada de sua bancária é quebrada, Ichigo descobre que ele não possui uma verdadeira Zanpakuto, mas em vez disso exerce uma formada a partir de sua fusão herdada de seus poderes Shinigami Hollow. Mais tarde, Zangetsu é pessoalmente reforjado por Etsumi Maia, usando um Masaoshi real. Em seu mundo interior, Ichigo, chegando a um acordo com sua herança e poderes, ganha acesso à sua verdadeira Zanpakuto, que havia sido suprimida todo esse tempo. Sua verdadeira Zanpakuto assume a forma de 2 lâminas separadas, puramente pretas. Uma é do tamanho de sua espada anterior, mais uma vez na forma de uma faca Kiber, com o punho na base da lâmina e um cabo que se estende para trás aproximadamente da largura e comprimento do antebraço de Ichigo. Há uma porção fina e oca que corre ao longo da borda traseira da lâmina da base até o meio da lâmina. A segunda lâmina é relativamente pequena, do tamanho do braço de Ichigo, e é semelhante à primeira lâmina, mas se assemelha mais a uma faca de trincheira do que a uma espada. Ao contrário de sua contraparte, possui uma alça fechada, com uma parte atuando como um protetor de mão. Ambas as lâminas representam uma faceta diferente dos poderes de Ichigo. A lâmina maior representa seu Hollow interior, a manifestação de seus poderes Shinigami Hollow, e a lâmina menor representa, o velho, a manifestação de seus poderes Quincy. Depois de ganhar sua nova Zanpakuto, Ichigo envolve os punhos de ambas as espadas em pano, e agora carrega a lâmina maior nas costas e a lâmina mais curta no quadril direito. Habilidade especial Shikai. O Shikai de Zangetsu é amplamente usado para combate corpo a corpo, mas possui 2 habilidades especiais conhecidas. Jetsuga Tenshi, Moonfang Heaven Terceiro of Heaven, no anime inglês no instante do corte. Zangetsu, absorvendo a energia espiritual de Ichigo, libera energia espiritual altamente condensada na ponta da lâmina, que, ampliando o ataque de barra, voa para frente. Esta barra assume a forma de uma lua crescente ou a forma de uma onda. Ichigo usa essa habilidade sem saber seu nome várias vezes, mas domina a técnica mais tarde durante seu treinamento Bankai. Como afirma Zangetsu, saber o nome de um ataque aumenta seu poder em comparação com sua força quando o portador não sabe seu nome. O Jetsuga Tenshi é uma técnica poderosa com grande força, capaz de causar danos e destruição em larga escala.
Ichigo usou essa técnica de várias maneiras diferentes, como atingir o chão, criando uma explosão unidirecional que repele os ataques recebidos, ou cortando o chão, virando e esmagando tudo em seu caminho. Depois que Ichigo recupera seus poderes de Shinigami pela segunda vez, seu Getsuga Tenshin é visivelmente maior e mais forte do que era antes de perder seus poderes. Um único ataque dele cortou a parte superior da mansão de Tsukishima e dispersou uma tempestade inteira. Depois de ganhar sua verdadeira Zanpakuta, Ichigo pode disparar um Getsuga Tenshin simplesmente apontando sua espada menor para o inimigo e fazendo um pequeno corte com ela. Ele também pode disparar um Getsuga Tenshin com sua espada maior. Esta versão é completamente preta e é poderosa o suficiente para explodir um grande buraco no palácio do Rei das Aulas e derrubar alguém tão poderoso quanto Iwasha vários metros para trás. Getsuga Ji, um Fan Cross Shape ser ao disparar um Getsuga Tenshin com cada lâmina de seu verdadeiro Shikai, Ichigo pode fundi-los em uma grande explosão de energia em forma de cruz. É poderoso o suficiente para dispersar a técnica de eletrocução de Kenji Katnipp e destruir completamente seu braço esquerdo em contato. Bankai, Tensa Zangetsu, Heaven Chin Slime Moon para ativar seu Bankai. Ichigo coloca as duas lâminas de seu Shikai lado a lado, causando uma onda de energia para engolir ele e as espadas. Tensa Zangetsu assume a forma de uma variação de faca Kiber. A lâmina preta menor compreende a parte interna da espada e tem o cabo, que se assemelha a uma katana normal com envoltório preto, muito parecido com o original Tensa Zangetsu, fixado a ela, enquanto a base da espada é inclinada e a lâmina continua com um seção que se projeta do lado de baixo como uma proteção, com uma corrente presa a ela que passa por cima e é presa logo antes da ponta da lâmina. Depois que Iwasha tenta destruir Tensa Zangetsu uma segunda vez durante sua batalha final com Ichigo, apenas a parte branca externa da espada se rompe, revelando uma lâmina que combina com a forma original do Shikai de Ichigo, Zangetsu, por baixo. Habilidade especial de Bankai. Embora o poder do verdadeiro Tensa Zangetsu seja atualmente desconhecido, um Iwasha com poderes de Soul King considerou perigoso o suficiente para exigir a quebra imediata do Bankai de Ichigo após sua ativação durante a batalha. Getsuga Tenshin aprimorado. Ichigo pode disparar um Getsuga Tenshin de cor dourada maciçamente poderoso. Quando esta técnica foi usada contra um Iwasha do Soul King, Ichigo bifurcou com a força da explosão e o teria matado se não fosse o Todo-Poderoso permitindo que Iwasha revertesse sua própria morte. Holovificação. Forma Hollow fundida. Depois que Ichigo descobriu a verdade sobre a fonte de seus poderes Shinigami e reforjou sua Zanpakuta, seu Hollow e Quincy entraram em equilíbrio um com o outro. No entanto, se o Hollow interior de Ichigo foi despertado por grandes quantidades de Quincy Reiatsu, esse equilíbrio será interrompido, e Ichigo pode se fundir com seu Hollow interior, resultando em uma poderosa transformação. Nesta forma, o lado esquerdo do rosto e pescoço de Ichigo mudam para se assemelhar à forma que seu interior Hollow assumiu enquanto lutava contra o Kyoha Cifer, bem como sua antiga Holovification. Seu olho esquerdo inverte de cor com uma esclera preta e íris amarela. Ele tem marcas escuras escorrendo pelo rosto e ao longo do pescoço, e ele ganha um chifre longo e apontando para a frente no lado esquerdo da cabeça. Enquanto nesta forma, a lâmina maior de Zangetsu fica branca. Aumento de poder. Assim como sua máscara Hollow, a forma Hollow fundida de Ichigo aumenta drasticamente suas capacidades de combate e poder geral. Velocidade aprimorada. Enquanto nesta forma, a velocidade de Ichigo é visivelmente aprimorada. Depois de entrar atrás da proteção de Santen Keishun de Oriumi, Ichigo se moveu quase instantaneamente na frente da barreira e a uma distância considerável de Oriumi, que não conseguia entender o quão rápido ele havia chegado lá. Preparação para o combate de curto alcance. Ichigo conseguiu conter o braço da espada enquanto preparava um ataque antes que Iwasha pudesse reagir. Força aprimorada. Enquanto lutava contra Iwasha nesta forma, Ichigo não apenas conteve o braço da espada de Iwasha com uma mão, mas destruiu um grande pedaço da torre em que estavam lutando com a força de seu corte subsequente. Poder espiritual aprimorado. Ao exercer sua Reiatsu, Ichigo nivelou a totalidade de Silber no topo de Varvel, levando o próprio Iwasha a chamar seu poder de Magnífico. Combinado Gran Reiseiro Getsuga Tenshin, usando a espada mais longa de Zangetsu como um segundo chifre substituto e com seu sangue como catalisador, Ichigo pode disparar um Gran Reiseiro. Além disso, ele pode combiná-lo com um Getsuga Tenshin para criar um ataque de corte maciço poderoso o suficiente para ferir um Iwasha com poderes de Soul King, embora o último rapidamente tenha ignorado. Ele notou que, no entanto, era uma técnica potente prova de que ele tinha que começar a levar Ichigo a sério. Poderes e habilidades de Quincy. Blut, Burto, alemão para sangue, japonês para disfarce de sangue e uma habilidade Quincy que dá uma capacidade defensiva e ofensiva desumana. Blutvenen Burtovnen, alemão para via de sangue, japonês para Stile Bland Giz e uma das duas habilidades Blut. Blutvenen é o Blut defensivo. A prisão de Ichigo por Kyujopi transferiu algumas das Reiatsus de Kyuji para Ichigo, o que despertou as memórias dentro de sua Reiatsu deixadas por sua mãe, que era uma Quincy.
Isso lhe deu acesso ao Blood defensivo. Ele o usou para sobreviver a um ataque da espada de Vasha, que deixou apenas um pequeno corte. Este poder também pode ser usado para ajudar Ichigo contra feridas críticas que já foram infligidas, capaz de parar a grave perda de sangue que seria causada pela referida ferida. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!